gente seguir. Então, a nossa questão, a questão que nós estamos colocando é observar, obter o espectro de massa, entender quem são as massas. Claro, para eu entender quem são as massas, eu tenho que pegar o termo bilinear todo. Vamos observar aqui a primeira. Então, nós temos mixão, faz um mix, um setor vetorial com um setor de bósons de bolsa. Aqui nós temos os mixings do setor vetorial com o setor próprio. Então, quem gerou esses mixings, né, do setor vetorial, aqui eu tenho a MIA1. Então aqui, na verdade, a gente já sabe. Vai sair W mais, W mais, se a gente fizer esse cálculo aqui, né, a MIA, é AMI1 ao quadrado, AMI2 ao quadrado, AMI3 ao quadrado. AMI1 ao quadrado mais AMI2 ao quadrado, a menos de um fator, é a mesma coisa W mais estar W mais mesmo fator, né? W menos mais o conjugado completo, mais o W menos, estar W menos. E os EMIs, o AMI3, AMI3. Então, sai dali, isso aqui está me dando o AMI1 ao quadrado, mais AMI2 ao quadrado. Isso aqui é o AMI3 ao quadrado. Então a gente vê que no setor, nesse termo aqui, os três bósons vetoriais, os dois carregados e o AMI3 se desacoplam. O mixing que nós estamos tendo é entre o neutro aqui com o bóson vetorial do 1, da hipercarga. Então esse é o setor de bósons. Agora, quem promoveu os mixings foi o Higgs. Todo lugar que tem o V2 é porque o Higgs passou por aqui. Se não tivesse o V2, né? Se o Higgs não tivesse passado por ali, seria o V2. Então o Higgs é que está promovendo esses mixes. Então agora a discussão que a gente vai ter é... Eu estou discutindo o sol, sempre vai dar luz de uma nova energia. Sei. Século XXI. Você acha que aqui a energia é o vácuo? Não. O vácuo é uma energia mínima, né? É uma energia constante. Não acho que você possa tirar nada dali. Eu acho que a energia que vai sair daí vai ser das flutuações também, vai ser do próprio fóton, vai ser dos dados, né? A energia que vai sair daí vai ser dos campos. Mas vamos ver esse V2. Esse V2 está ligado. Sim, é uma energia mínima que o sistema tem. Todo sistema tem uma energia mínima. Então, o vácuo da luz é o vácuo. Você não tira a energia do vácuo, você tira a energia da luz. A luz é produzida a partir de um vácuo. A luz é o quê? O C é 1 sobre raiz quadrada de M0, Y0. Então, a luz ela é uma flutuação em torno do vácuo. Você não tira a energia do vácuo, você tira a energia da luz. A luz é a flutuação. Mas aqui quando o V2 não fica no pessoal, a posição está mais embaixo. Está mais embaixo, então você pode eliminar ele. Né? Acho que o V2 ele nesse momento, o campo condensou. Então, tudo vai flutuar a partir dele. Você vai definir a tua física a partir dele. Ele é o ponto de referência para você. A física está flutuando. Isso. Mas ele tem uma energia intrínseca. Tem uma probabilidade, essa energia a gente tem que considerar. Não é ela que a gente vai tirar. Porque essa energia é constante. Essa energia, quando você. Então a pergunta é, quando você tira a energia da luz, você tira a energia do vácuo da luz? Por que você não tira do vácuo? Se a luz ela é produzida pelo vácuo. A energia da flutuação. Porque quem te produz a energia é a flutuação. Porque quem vai interagir, quem vai servir, quem vai fazer interação com você, quem vai trazer essa energia para você. No momento que você interagir, você vai interagir com a flutuação. Porque quando você tem um ground state, você quer interagir com o sistema, você vai interagir com aquela flutuação. Eu compreendo, mas vamos ver, eu tenho pergunta seguinte. Vamos ver, se eu vou chamar Einstein. Sei. E ele é igual a MC2. Sim. Tá? Então, quer dizer, aqui
aquele G2, G2, 4, vai se transformar na massa. em energia. Isso. Então, quer dizer, o V2, quer dizer, na hora da explosão da bomba atômica, esse V2 vai estar jogando energia. Sim, sim. Vai ser a massa da partícula, vai tirar a energia da partícula que tem aquela massa. Aquela massa, claro, foi produzida a partir do ar. Então você vai estar tirando energia da ficção, você vai estar tirando energia da matéria. A matéria que levou massa. Se você usa o V2, não é flutuação. V2 não. Então, você vai estar tirando E igual a MC2 Sim. do V2. Bom, então vamos olhar a flutuação, vamos olhar as flutuações. Então a questão que tem agora é o que é, como tirar a massa. Então o que significa, então, o primeiro ponto de consideração que nós vamos ter aí vai ser o que nós podemos, o que nós podemos dizer a respeito de bósons de Goldstone que se misturam com partículas longitudinais de campo de gauge. Qual é o significado desse mixing para massa? E aí agora que vai entrar em ação é uma questão de fixação de gauge. Até que ponto, né, eu posso manter esses termos, ou até que ponto esses termos podem de alguma forma ser eliminados. Vamos então colocar essa questão. Vamos observar primeiro a seguinte coisa. Os três bósons de Goldstone, eles são produzidos como excitações, né, como pequenas perturbações em relação ao vácuo. E eles estão, obviamente, aqui acoplados com as partes longitudinais dos campos de gauge. Vamos fazer uma primeira consideração. Vamos olhar então para a discussão do espectro. A discussão do espectro agora ela vai seguir com a discussão do espectro de massas. Ela vai seguir ao longo de duas linhas. Compreender melhor o que seria o bóson de Goldstone. E dois, a relação entre massa e fixação de gauge. Em presença você vai representar a sigla SSD, Spontaneous Symmetry Break. Então, agora sim. Vamos considerar essas questões. Vamos pensar o seguinte: vamos imaginar uma situação mais simples do que a situação do SO2. Vamos imaginar uma situação em que eu só tenho um campo complexo. Pode acertar aí que eu espero. Então vamos imaginar que a gente só tem um campo complexo. Que esse campo complexo, como nós já tínhamos discutido no modelinho anterior, que a gente fez aquele modelinho SO2, né? Esse campo complexo tem uma parte real e uma parte imaginária. E que a simetria que coordena, né, é a simetria SO2 ou a simetria 1. Né? E aí nós temos que a transformação de gauge aqui, né, é delta φ1 igual a alfa φ2, simetria local, delta φ2 igual a menos alfa φ1, e modelinho SO2, como estudou na aula passada. E o campo de gauge então, há uma simetria local, então, portanto, nós temos um campo de gauge. Temos um delta mi aqui, que é o dB alfa. Muito bem. E
nós acertamos, né? Se nós acertarmos que o vácuo está em φ1, então vamos dizer que nessa situação nós vamos escolher o vácuo, quem vai acertar o vácuo para nós vai ser φ1. Então φ vai ser V, e aí o φ1 tem um valor esperado no vácuo. Então a flutuação em torno do V é o H. Então o φ1 para nós é a flutuação em torno, é o V com a flutuação em torno dele. E o φ2, nós não mexemos no φ2, o φ2 é o próprio campo. Tá? Então, dentro dessa visão, se o φ1 tem valor esperado no vácuo não trivial, delta φ1 é alfa φ2. Então, o φ2 do vácuo é zero, no estado de vácuo. Delta φ2 é menos alfa φ1. Então, para efeito de flutuação, de pequena perturbação em torno do vácuo, o φ2, a flutuação de Goldstone, ela está presente no campo φ2. Né? Se eu considerar, então, eu vou fazer essa perturbação em φ1 e considerar pequenas flutuações de φ1 e de φ2 em torno do vácuo. Então, se o vácuo é φ2 igual a zero e φ1 igual a V, então a pequena perturbação em torno do vácuo vai dar zero aqui e vai dar menos alfa V aqui. Então, a flutuação é a pequena perturbação em torno do vácuo, que corresponde ao bóson de Goldstone, ela está no φ2, naquele onde o vácuo não foi alojado. E aí, esse alfa aqui, na verdade, é o menos delta φ2 sobre V. Então, na verdade, né, esse meu campo vetorial aqui, quando eu faço essa pequena perturbação, essa pequena perturbação, ela está dizendo que φ' igual a zero, φ2' igual a φ2, que é zero, φ', deixa eu pegar o vácuo, φ' igual a V, né, que é a perturbação em torno do vácuo, delta φ1 é zero. Então, em torno do vácuo, φ' é φ, é V, varia, φ2' é φ2, que é zero, menos alfa V, e a minha é a mi mais dmi alfa, mas dmi alfa é menos dmi delta φ2 sobre V. Então, a gente vê que o nosso campo vetorial, ele justamente ganha uma parte longitudinal, quer dizer, quando eu perturbo, a parte longitudinal do meu campo vetorial foi povoada pela flutuação que corresponde ao bóson de Goldstone. O delta φ ficou zero? Porque eu citei o vácuo dessa forma. O vácuo é, no vácuo, φ1 igual a zero, φ1 igual a V, e φ2 igual a zero, no vácuo. E aí quando eu peguei, mas aí quem é a variação disso? É o delta φ1, é alfa φ2. E a variação do φ2 é menos alfa φ1. Então, se no vácuo φ2 é zero, então delta φ1 é zero. E o delta φ2 é menos alfa V. Eu estou pegando, isso aqui é a minha configuração de vácuo. Agora eu estou fazendo uma perturbação em torno do vácuo, então em torno disso aqui. Tá? Então, na verdade, o bóson de Goldstone, que é esse carinho aqui, né? A variação dele, né? E agora lembre-se, isso aqui não é zero, que é a simetria local. Então, alfa é uma função de x. Então, esse delta φ2, né? Na simetria global, o delta φ2 é constante. O alfa é constante, mas na simetria local, não. Esse alfa depende de x. Então, a minha flutuação delta φ2 ela é muito localizada. Ela vai depender de x por causa do alfa. Então, quando eu trago isso para cá, a derivada do delta φ2 não é zero. O delta φ2 não é constante. Se a simetria fosse global, alfa fosse constante, aí sim, delta φ2 seria constante. Mas isso aqui, o φ2' que apareceu, o verdadeiro campo, esse φ2' é menos alfa dele, alfa de x. Então, é esse alfa que está aqui. Então, a gente vê que o bóson de Goldstone, ele se aloja na parte longitudinal do campo de Gate. É como se o campo de Gate fosse passando e o bóson de Goldstone se ajusta e entra na onda do bóson do campo de Gate, formando a parte longitudinal dele. É o que está acontecendo. Deixa eu apagar isso aqui. Mas aí, observe que ao fazer essa transformação, então vamos imaginar, então, se eu pegar uma transformação, vamos dizer, para nós, né, nós estamos adotando essa expressão aqui para o campo de Gate, essa parametrização aqui para o campo de Gate. A simetria, então, se a simetria é uma simetria de
fada, se eu pegar então esse campo assim, φ igual a V mais H mais If2. A simetria de Gauge é isso aqui. Fininha é aí alfa, a carga do campo, que eu não estou colocando parâmetro de Gauge, vamos colocar assim. Então, a simetria de fase. Então, essa fase aqui, então, se eu pegar esse campo aqui, essa fase aqui, ela vai estar entrando aqui, e vai estar entrando na parte que é alfa, isso aqui é cosseno de alfa, vai estar isso aqui, então eu vou expandir esse campo aqui, e aqui vai estar entrando, essa parte imaginária está aqui. Então isso nos indica, deixa eu apagar isso aqui, esse campo do Gauge, vamos pensar o seguinte, se eu tenho o meu vácuo, flutuou aqui, o meu vácuo está aqui, meu H é uma flutuação em torno desse vácuo. O que eu imagino que os meus campos são? Estou considerando campos que são flutuações. Esse H é uma flutuação em relação ao vácuo. Esse F2 deveria ser uma flutuação em torno do zero. Então a gente pode pensar o seguinte, será que esse campo aqui, ele não é uma aproximação linear desse campo aqui, V mais H, exponencial de F2 sobre V. F2 tem dimensão de massa, V tem que ter, o autozinho vai ficar dimensional. Mas de qualquer maneira, ó, isso aqui está me dizendo o seguinte, o primeiro termo da exponencial é 1, então fica V mais H. O segundo termo da exponencial é If2 sobre V. Quando multiplicar por V mais H, V cancela, dá If2. O segundo termo já é quadrático das flutuações, é HF2. Então eu estou propondo o seguinte, será que o meu campo escalar, como eu estou agora, eu quero estudar o quê? As flutuações em torno do vácuo, e os campos que não são flutuações em torno do vácuo, eles são flutuação em torno do zero. Eu estou estudando as pequenas perturbações que se propagam. Então, eu estou imaginando, só fazendo um ensaio com vocês, para a gente chegar daqui a pouco numa coisa mais geral. Será que esse campo, a parte imaginária do meu campo real, ela não é, na verdade, isso aqui, uma flutuação, uma pequena aproximação dessa fase aqui? Então, eu estou propondo que essa expressão que está aqui, na verdade, ela possa ser oriunda daqui. V mais H vezes essa exponencial. Foi? Dá o φ. Foi? Vai dar V mais H mais V mais H vezes F2. Mas é V mais H, que é isso aqui, mais V mais H vezes If2. Aí foi o que eu Um H estudei. pequeno e V corta. Isso. Aí essa esfera de segunda ordem. Então, se nós considerarmos as flutuações de primeira ordem, esse campo aqui, essa expressão aqui, pode ser, na verdade, uma linearização dessa expressão. Estou linearizando essa expressão, abandonando os termos quadráticos. E aí, o que nós observamos? A transformação de Gauge no φ é uma fase. Então, se eu fizer a transformação de Gauge, eu vou estar fazendo isso, exponencial de Iα φ. Então, a transformação de Gauge, ela atua exatamente em cima do φ2. Então, a transformação de Gauge, ela vai se somar com o φ2. Então, eu vou ter alfa, alfa mais φ2 sobre V. Tá? Então, esse alfa aqui, ele, na verdade, a variação do φ2 é diretamente proporcional ao alfa. Na verdade, isso aqui, ó, bota esse V, delta φ2 sobre alfa, faça essa transformação. Você pode, posso botar aqui menos? Faz. Então, eu estou observando que o delta F2 sobre V é menos alfa, ou seja, delta F2 é menos alfa V. Então, o campo, a parte complexa desse campo, ela, na verdade, a transformação de Gauge atua nela como se fosse um mero shift. Lembra que nós estudamos nos nossos cursos aqui, no curso de TV, o que era um campo compensador? Quando eu faço uma transformação de Gauge, e aquele campo, a transformação de Gauge em cima dele é um shift. O que acontece com a parte longitudinal do campo vetorial? Quando nós fazemos uma transformação de Gauge, né? O Alinha Mi é igual a Mi mais dm alfa. Então, se nós
projetarmos a parte longitudinal desse campo, então a gente vai ter a longitudinal I, né? Vai ser a parte transversa invariante e a parte longitudinal. Ela pega, ou seja, a parte da divergência desse campo. Ela vertiando de fim. Então, se eu pego a parte longitudinal, a divergência da parte longitudinal, vai ser a divergência da parte longitudinal mais alta. Se eu projetar agora. Então, a parte longitudinal do campo, a divergência da parte longitudinal do campo, ela é shiftada pelo alfa. Então, o alfa é um campo compensador. Então, eu posso usar o alfa de tal maneira a sempre eliminar a parte longitudinal do campo. O mecanismo nós tínhamos estudado, que é o mecanismo dos campos compensadores de Gauge. Então, o que esse pequeno ensaiozinho aqui está mostrando para vocês é que, devido a eu estar expandindo o meu campo em torno desse vácuo, eu começo a observar que a parte complexa desse campo, ela é, na verdade, ela pode ser eliminada por uma fase, ela pode ser eliminada por uma transformação de Gauge. Se eu escolher o alfa de tal maneira que ele seja Φ2 sobre V, esse cara vai cancelar isso. O que significa isso? O que está acontecendo na verdade? O que está acontecendo na verdade seria a seguinte situação. O campo, vamos esquecer, isso foi só uma motivação para a gente perceber, em primeira ordem, linearizei para a gente perceber que tem uma coisa mais forte aí por baixo. O que é um campo complexo? Um campo complexo é um campo que tem 2 graus de liberdade em princípio, uma parte real e uma parte imaginária. Todos nós sabemos que um campo complexo poderia, em princípio, ser escrito na forma polar também. Eu poderia pegar o meu campo φ e dizer ele é um ρ vezes um E elevado a φ. Então, ao invés de trabalhar com a representação do campo na forma cartesiana, eu estou trabalhando com a representação do campo complexo na forma polar. Então, eu tenho um campo ρ e um campo φ, ou um campo φ1 e um campo φ2. O que é que isso aqui está dizendo para nós? Isso aqui é uma coisa mais forte, porque aqui é tudo linear nos campos. Isso aqui é não linear. Vamos pegar o lagrangiano no campo de Klein-Gordon. Quando a gente estuda a teoria de Klein-Gordon, vamos pegar um campo de Klein-Gordon livre e massivo. Nada mais simples do que isso. Campo escalar complexo e massivo. Então vamos dizer que eu tivesse esse lagrangiano dmi φ dmi φ menos m2 φ. Então, a questão que eu estou colocando em jogo agora é como, na verdade, parametrizar um campo escalar complexo. Normalmente a gente pega um campo escalar complexo e diz, ele é φ1 mais φ2. Eu substituo φ1 mais φ2 aqui, eu tenho uma simetria SO2. Vai ficar dmi φ1, que eu substituir φ por φ1 mais φ2 sobre 2. Então, isso aqui, φ vai ficar 1 sobre raiz de 2. Vai sobre raiz de 2. Isso. Se a gente fizer isso, a gente vai obter 1 meio de φ1 ao quadrado, mais 1 meio de dmi φ2 ao quadrado, menos 1 meio de m2 φ1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Temos um padrão de 2 campos de Klein-Gordon que não interagem com a mesma massa. Substitui aquilo aí, tem uma simetria SO2 imediata. Mas dizendo o seguinte, eu não vou querer fazer isso no campo de Klein-Gordon, eu vou querer fazer isso no campo de Klein-Gordon. Não é um campo complexo? Então vamos parametrizar ele por uma parte real, que é o módulo dele, e uma parte complexa, que é a fase dele. E vamos colocar isso aqui. Então esse termo aqui está claro, φ estar φ. Φ estar φ dá φ ao quadrado. Agora esse termo aqui, φ estar ρ é a menos aqui, dmi. Dmi φ, dmi ρ. Ρ é I. Então, esse primeiro termo aqui vai me dar dmi ρ menos I ρ dmi φ. O segundo termo vai me dar dmi ρ mais I ρ dmi φ. Claro, tem exponenciais que vão se cancelar. Então, esse termo aqui me dá isso aqui. Então, vai para esse dmi ρ ao quadrado. Esse dmi ρ, dmi ρ.
Porém, vai aparecer um termo novo. O termo que mistura ρ com Q se cancela, mas vai aparecer um termo novo que vai ser mais ρ2 menos N2ρ2 mais ρ2 dQ. Então, na verdade, o meu campo Q, ele tem um problema. Ele tem um termo cinético dependente do ρ. Então, o campo ρ se comporta como um escalar massivo, normal. Escalar, neutro, massivo. Está aqui. É o típico campo de Klein-Gordon. Então, aquilo que o campo de Klein-Gordon descreve está contido aqui no ρ. Porém, ó, esse termo aqui não é um termo cinético. Esse termo aqui tem ρ ao quadrado. Então, isso aqui é como se fosse um termo de interação. Então, se eu tirar o momento canonicamente conjugado ao campo Q, né, o que é o momento canônico do campo Q? É a derivada do Lagrangiano em relação a que ponto? Então, o momento canônico associado ao campo Q é ρ2, que ponto? Ah, um fator 2, vou derivar isso aqui em relação a dQ, né, ao quadrado. Então, 2, ρ2, dQ. Então, dQ, né? Então, se eu tirar a derivada em relação a que ponto, vai aparecer ρ2 que ponto. Então, o que está acontecendo? Na configuração de ρ igual a zero, eu não tenho momento associado. Se ρ for zero, configuração de campo nulo para ρ, tira do Q toda a possibilidade dele ser um grau de liberdade física. Ele não tem componente, não tem derivada temporal. Esse termo aqui mata. Se o ρ for zero, aqui. Então, a pergunta é, essa parametrização aqui, por que a gente não usa ela no campo de Klein-Gordon? Qual é o problema? O problema dela é justamente essa singularidade aqui. O ρ, né, se eu pegar a configuração de campo nulo, eu não sei o que significa. Agora, se esse campo, por acaso, aconteceu o que aconteceu aqui, imagina que o campo φ esteja numa situação que haja quebra espontânea de simetria. Ou seja, imagina que o ρ, na verdade, ele não seja uma subflutuação. O ρ não é uma flutuação. O ρ, ele tem uma parte de vácuo, ele tem uma configuração não trivial de vácuo. Imagina que o meu ρ fosse um V mais um rotivo. Então, imagina que o meu ρ, ele tenha uma configuração não trivial de vácuo e esse campo rotivo seja a flutuação em torno de V. Então, esse termo aqui, ele vai produzir, se essa é a situação, se existe uma configuração não trivial para ρ, esse termo aqui vai produzir, além dos outros termos, ele vai produzir um V2. Então, em torno dessa configuração, o meu campo aqui flutua. O meu campo aqui, ele adquire sentido. Porque ele vai, quer dizer, a configuração de vácuo para ρ suporta a propagação do Q. Ela deixa o Q se propagar. Então, se nós fizermos isso aqui, dissermos que φ é ρ, vamos dizer, V mais H, esquece o físico, esquece o rotivo, V mais H, é elevado a 1 Q sobre V. Foi puxar aqui? Então, se a gente parte para isso aqui, ó, aí o meu campo aqui ganha significado, porque agora ele vai poder flutuar, ele vai poder se propagar em torno dessa configuração. Então, quando um campo escalar tem configuração de vácuo não trivial, essa flutuação aqui, essa parametrização ganha sentido. Mas simplesmente dizer que um campo complexo é a parte é escrito na forma polar, eu tenho um problema com essa parametrização. A gente pergunta, nem toda parametrização de campo é possível. A gente tem que saber quanto que eu posso passar de uma parametrização quando eu posso mudar a parametrização de um campo. Tem um teorema para isso. Tem um
trabalho antigo do professor Salam e Camefuti, em que eles estudam quais são as condições para eu poder passar de um campo para uma outra, parametrizado de um modo, para uma outra parametrização. Quais são as condições? Então, essa condição aqui é uma condição que tem uma singularidade. Eu não consigo definir o momento, o que ele perde propagação em torno da configuração de ρ igual a zero. Então, se eu fizer o ρ flutuando em torno do vácuo, se eu tiver um ρ que não tem valor esperado no vácuo, se esse ρ for uma flutuação em torno do vácuo trivial, que não propaga. Então, eu estou perdendo graus de liberdade. Eu não tenho 2 graus de liberdade. Na verdade, eu tenho só 1. Então, essa parametrização ela tem essa singularidade. Porém, se esse campo aqui admite um valor, ele flutua em torno de uma configuração de vácuo não trivial, esse campo aqui vai ressentir. Ele tem propagação, ele se propaga. Ou seja, esse vácuo permite que esse campo se propague, suporta, apoia a flutuação do campo. Então, é muito comum, quando a gente estuda quebras espontâneas da simetria, a gente vir com essa parametrização. Mas a gente nunca estuda essa parametrização quando a gente estuda o campo complexo sozinho. Porque o campo escolar está em bloco complexo, a gente vai direto para o φ1 mais φ2. Por que não também na forma polar? Então, na forma polar, se esse campo não tiver valor esperado do vácuo não trivial, se a configuração de mínima energia dele for φ igual a zero, a formulação polar ela é problemática. Como nós agora estamos numa situação que a quebra espontânea da simetria, então a gente pode trabalhar desse modo, e aí a simetria de gate, a transformação de gate desse campo, ela vai ser V mais H exponencial de I Q sobre V mais alfa. Então, a minha transformação de fase local, se eu escolher alfa igual a menos Q sobre V, por uma transformação de gate, esse Q é um campo compensador, então por uma transformação de gate, eu posso eliminar o Q. E aí, meu campo é só V mais H. Ou seja, quando o campo flutua em torno de um vácuo não trivial, a fase dele é um campo, é um modo, e aí se ele tiver uma simetria local, a fase do campo, quer dizer, que é o bóson de Goldstone, na verdade, a fase do campo, ela é um campo compensador. Ah, então não é o quê? O alfa é o campo compensador? Não. Alfa é o parâmetro de gate. Alfa é o parâmetro de gate. Que é o campo. É isso. Que é o campo compensador. Ele é compensador no sentido de que uma transformação de gate, ou um campo compensado, digamos, né? Uma transformação de gate acaba com ele, compensa ele, tá certo? Então, nós podemos. E o que é uma escolha de gate? Nós geralmente escolhemos esse gate como? Escolhemos o alfa como? Botando dmi igual a zero. É assim que a gente faz em geral, bota dmi igual a zero. Então, a gente tem dmi igual a dmi mais talambertiano de alfa. E aí a gente escolhe o alfa de tal maneira que ele seja menos dmi sobre talambertiano. E aí eu posso sempre trabalhar com uma configuração de dmi igual a zero. Eu escolho o gate de Lorentz baseado nessa transformação. Eu posso fixar alfa por essa configuração, e aí eu usei o alfa, eu fixei o alfa pelo campo de gate. Mas agora eu posso, ao invés de fixar o campo aqui, eu posso fixar o campo aqui pelo alfa. Eu não vou fazer o alfa, não vou ligar o alfa com o dmi ali. O alfa também está presente aqui. Eu escolho o alfa igual a menos Q sobre V. Então eu já fixei o gate, porque eu escolhi o parâmetro alfa da transformação. Não pelo dmi ali, mas pelo Q. Então esse é um gate fixo. É o gate que elimina, na verdade, o bóson de Goldstone. E aí, se ele elimina o bóson de Goldstone, então o bóson de Goldstone é um campo compensador. Está claro o mecanismo? Isso aí é para o modelo 1, tranquilo. Tá? Então a gente tem que perceber certas nuances, né? Que o bóson de Goldstone, ele se torna, na situação de simetria local, ele é um campo compensador. Então ele não é fundamental para o espectro. Ele pode ser jogado fora por esse tipo de mecanismo. Só que para nós agora, nós não temos um campo escalar, sim, nós temos um duplete. Para nós, quem é o campo de Higgs? Vamos voltar agora a fazer essa discussão do campo de Higgs. Então, para nós, o duplete de Higgs, né, para nós é esse aqui.
V, nós estamos trabalhando nessa situação. Φ igual a V mais o φ que flutua. Então nós estamos escrevendo isso dessa maneira. Φ é Q1 mais IQ2, que é o Q. V mais H mais IQ3. Certo? Vamos fazer a seguinte, vamos imaginar então que todos esses campos são flutuações, Q1, Q2, Q3 são flutuações, que são, né? Na verdade, Q1 é uma flutuação em torno do valor zero, né? Porque os campos em geral são flutuação em torno de alguma coisa. Quando o vácuo é não trivial, eu vejo que H flutua em torno de V, mas Q1, Q2, Q3 flutua em torno de zero. O valor de vácuo desse é zero, esse é zero e esse é zero. A flutuação, esse campo flutua em torno desse. Então vamos imaginar que todos esses campos sejam flutuação. Eu vou fazer uma brincadeirinha que só uma expansãozinha. Esses campos são flutuações. Vamos escrever isso dessa maneira aqui. Q1 mais IQ2. Vamos botar assim, fazer o seguinte. Vamos botar assim, 0V mais H. Mais Q1. Aí ela vai ensaiando aí, Saulo. Vai ser teu fundo de vida lá em Trieste. Ah, é bom para estudar. É ótimo? Claro, para estudar. Maravilha mesmo. Né? Então, Q1 mais Q2 e Q3. Tá lá. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa expressão aqui, vamos observar esse campo aqui, Q1 mais Q2. Vamos colocar isso da seguinte maneira. Vamos ver se isso aqui não pode ser assim. Vou botar isso aqui assim. Só uma observaçãozinha de S2. Observe essa combinação. Imagina que eu tivesse esse parâmetro que A VA, o exercício de S2, que A VA contrai Q com certo vetor. 3 componentes, 3 matrizes, 3 vetores. É o vetor que está na representação adjunta. Não tem nada a ver com teoria de campo, não. Um vetor algébrico. Representação. Um vetor da representação adjunta, ele pode ser expandido na base de geradores. Imagina que esse operador esteja atuando nesse objeto aqui. 0, 5. Imagina essa combinação atuando nesse objeto aqui. Essa combinação nós já estamos cansados de saber quem é ela. É V3, V1, menos IV2, V1 mais IV2 e menos V3. Essa combinação. Isso atuando, por exemplo, no vetor 0 e 5. Se isso atua em 0 e 5, isso aqui vai ficar 0, então vai ficar V1 menos IV2 atuando em 5. Vai ficar 0 menos V3 de 5. Então, essa matriz atuando nesse vetor, ela me produz essas componentes aqui. Ou seja, esses graus de liberdade, esses objetos que estão contraídos com o Q, eles povoam aqui, essa onde não tinha nada. Então, eu estou trazendo, na verdade, grau de liberdade desse vetor, e através desse produto, eu estou povoando, trazendo grau de liberdade para cá. Observe esse vetor aqui. Ele é isso menos isso. Esse objeto aqui, ó, V3, Q3. Imagina que, na verdade, esse Q1 poderia ser um V1, um Q V1, esse Q2 menos Q V2, e esse Q3 seria I, né, V3 Q. Então, só para lembrar, essa passagem algébrica simples aqui, ela está me dizendo o seguinte: talvez eu possa pegar essa combinação que está aí e possa escrever assim. Pegar pensar que isso aqui, ó, esse termo todo aqui não seria isso, ó, exponencial de I, quando a gente acerta aqui, que A
sigma A sobre 2, atuando, vou botar aqui que A, vou botar de outra forma. Vou botar que isso aqui é o exponencial de I, que A sobre V, sigma A, atuando em 0, V mais H. Suponhamos que eu faça essa expansão aqui na ordem linearizada. Eu pegue essa exponencial, atuando aqui, linearize essa expressão para comparar com isso. Tá? Então, primeiro termo da exponencial, identidade. Então, isso aqui vai estar 0, V mais H. Segundo termo, I sobre V. Que A, VA. Então, que 3, que 1 menos I, que 2, que 1 mais I, que 2, menos que 3. Isso tudo sobre V. Atuando, V mais H. 0, V mais H. Então, ao fazer esse produto aqui, esse produto vai ficar 0, então, I sobre V, que 1 menos I, que 2, V mais H. E o segundo termo vai ficar menos que 3, V mais H. Como nós queremos linearizar, então vamos esquecer os termos em H, que já seriam quadráticos nas pontuações. Então vai aparecer só V aqui e V aqui, que eu cancelo com esse V aqui. Então olha só, isso aqui está dando I que 1 mais I que 2. E isso aqui está dando I que 3. Então, eu precisava botar aqui, eu poderia chamar isso aqui de um quitil, e aí vocês veem que essa expressão aqui, ela pode nascer exatamente dessa expressão. Onde eu vou definir que 1, que 2, quer dizer, na verdade eu vou contrair, eu vou ter ó, I que 1 mais I que 2, mais que 2. Que 2 mais I que 1, depois eu tenho I que 3. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, simplesmente, eu posso, na verdade, o que eu estou dizendo é que esses graus de liberdade aqui, esses objetos que estão aqui, eles podem ser colocados convenientemente dessa forma que basta eu acertar. Eu fui infeliz ao chamar isso aqui de que, vamos chamar isso aqui de um xi, só para a gente ter uma ideia, xi. Então, aqui onde tem que é xi, então aqui a gente vai ficar com xi1 menos x2. E aqui eu vou ficar com x3, perdão. Então isso aqui vai dar para nós, fazendo esse cálculo, em vez de botar aqui, bota xi. Então no final de tudo, da linearização, esse termo aqui vai dar para nós xi2 mais x1 e menos x3. Então basta eu escolher que 1 igual a Xi2. Então, o meu Q1 é o Xi2. O Q2 é o Xi1. E o Q3 é o menos Xi3. Está compreendida a analogia? Então, por exemplo, essa expressão que está aqui, ela nada mais é do que o Xi1 vai fazer o papel do Q2. Então, eu colocar Q2 sobre V sigma 1. Aí o X1, aí eu tenho o X2 faz o papel do Q1. Então, o Q1 é o X2. Então, eu vou ter mais I Q1, ou mais Q1 sobre V sigma 2. E o Q3 é menos o X3. Eu vou botar aqui menos Q3 sobre V sigma 3. Tudo isso aqui. Então, na verdade, posso dizer isso aqui. Então, essa expressão aqui, estou copiando daqui. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar em cima de 0, V mais H, ó, botar, atuar isso aqui em cima de 0, V mais H, essa expressão aqui, linearizada, me dá exatamente isso. Você vê? Eu fiz aquele exercício com X1 e X2 só para saber quem era Q1, Q2 e Q3.
Então eu vi que o Psi1 faz o papel do Q2, o Psi2 faz o papel do Q1 e o Psi3 faz o papel do menos Q3. Então essa expressão aqui, ó, ela é a parametrização, vamos dizer, polar desse campo aqui, do campo de Higgs. Então eu posso escrever, nesse caso, isso significa, né, que nós vamos poder escrever. Então, nada me impede, nesse caso, de identificar o meu campo de Higgs desse modo. Então eu vou imaginar que esse meu campo, que são flutuações, na verdade, o meu campo de Higgs, né? Então eu estou escolhendo, se eu escolher essa parametrização, então para nós isso aqui vai ser exponencial I psi A sobre V, sigma A, atuando em 0, V mais H. Com a única premissa de que Psi1 é o meu Q2, Psi2 é o meu Q1 e Psi3 é menos o meu Q3. Então, o meu campo de Higgs, na verdade, ele é uma linearização dessa expressão. E aí, isso é possível por quê? Porque o meu campo H, ele flutua em torno de um vácuo não trivial. Então, o vácuo V, ele apoia, ele deixa meus campos psi, meus campos que se propagarem. Aqui. Então, se eu agora faço uma transformação de gate de SO2, a transformação de SO2 ela vai atuar exatamente aqui. A transformação de SO2 vai matar. Eu posso escolher os parâmetros de SO2, então se eu fizer uma transformação agora assim, fininha, é exponencial de ômega A, sigma A sobre 2, atuando em φ. Faço uma transformação de SO2 em cima do meu φ. Lembra que a transformação do meu dublete era essa, sigma A sobre 2. Se eu escolher, então, ômega A sobre 2, basta eu escolher ômega A sobre 2 igual a menos psi A sobre V. Se eu escolher os parâmetros ômega A sobre 2 igual a menos psi A sobre V, essa transformação de gate, ela aniquila todos os bósons de Thomson. E aí, meu filhinho, se eu adotar essa escolha de gate, o meu filhinha vai ser 0, V mais H. Está claro o conceito? Isso é delicado, é simples, mas é delicado. Então, a parametrização, então, o fato do meu campo de Higgs ter pelo menos uma de suas componentes, um valor esperado do vácuo não nulo, me permite, e eu, no momento que eu aloquei esse V, se eu quisesse alocar o V aqui, eu faria uma coisa semelhante, mas eu não podia botar o V aqui, porque quebraria a carga elétrica. Nós sabemos que a única chance era ter o campo de baixo tendo o valor esperado do vácuo não trivial. Por quê? Porque eu não quero quebrar a carga elétrica, eu não quero ter um vácuo carregado. Então eu tinha que escolher o valor esperado do vácuo aqui embaixo, ou ficava na parte real ou na parte imaginária. Mas de um modo ou de outro, eu posso sempre, nessa situação, conduzir o meu bóson, o meu campo de Higgs, o dublete de Higgs. Então vocês estão observando que, na verdade, o dublete de Higgs tem 4 campos reais. Ó, um campo real está aqui e os 3 estão aqui. Eu não perdi o grau de liberdade. Então, em vez de botar um dublete completamente real, botar Q1 mais IQ2 e H mais IQ3, eu redistribuí. Eu joguei os campos Q para representação adjunta e deixei o campo H no dublete. Entenderam o mecanismo de teoria de grupo, a jogadinha que tem? É um truquezinho que a gente aprende, né? Que eu vou tentando ilustrar para vocês. A polar é a adjunta, né? A polar é exatamente aqui fica adjunta. Então isso me mostra que eu consigo jogar os bósons de Goldstone para o setor compensador. Eu consigo ver que realmente os bósons de Goldstone são os campos compensadores.
E aí, por uma escolha de gauge, eu consigo reduzir o meu campo de Higgs a apenas a flutuação em torno do vácuo neutro. Então, ou seja, uma escolha de gauge, e esse gauge chama-se gauge unitário, essa escolha aqui, a escolha que mata os bósons de Goldstone. Por isso que a gente fala, seriam os bósons de Goldstone. Na literatura, na nomenclatura inglesa é would be Goldstone bosons. Eles seriam os bósons de Goldstone se não fosse essa eliminação deles por uma escolha de gauge. Então, esse é o chamado gauge unitário. Ou calibre unitário. Então, o gauge unitário, ele tira fora os bósons de Goldstone. Eu fixo o gauge pelos bósons de Goldstone e deixo tranquilo, quietinho, a parte longitudinal do campo de gauge. Então, a escolha do gauge unitário, ela elimina esse campo aqui, elimina esse campo aqui, elimina esse campo aqui e elimina esse campo aqui. Eu vou precisar dessa expressão aqui. Se alguém puder na aula que vem, me copiar isso aqui, na aula que quando a gente mudar o gauge, for trabalhar no gauge renormalizado, no gauge RC, eu vou precisar exatamente desse quadro aqui. Você pode fazer? Você pode tirar uma fotografia? Mas prático, né? Alta tecnologia, isso aí é o tablet? Isso é o tablet. Aí ele tira a fotografia. Tira. Ele faz tudo. Hã? Ele faz tudo. Na verdade, eu não uso nenhum esse computador. É mesmo? É mesmo? Porque o pessoal fala que o problema do tablet é que ele é escravo do computador, né? Você sempre se sincronizar com o computador. Mas assim, na verdade, se tiver um pouquinho de trabalho... Só falta imprimir e dá. Nossa, deixa eu guardar esse quadro. Guarda esse. Manda e-mail. Hã? A gente é troglodita, eu me sinto um troglodita, cara. Você me manda por e-mail? Te mando. Pô, eu tô revelando publicamente a minha... E é fica bonitinho, né? Tô revelando publicamente a minha total ignorância das novas tecnologias. Por isso que os pedagogos se pegam, vocês físicos são tão tradicionais para dar aula, não usam as novas tecnologias. É mesmo, cara? Já está me mandando por e-mail? Já chegou lá? Vai chegar. Quase que viola a causalidade. O legal é o caderno. O quê? O caderno. Esse cara vai se dar muito bem na Cristina. Quando chegar na internet, vocês vão virar dois robôs. Já gosta, né? Cristina com essas coisas? Quanto tempo esse cara é louco para essas coisas, essas tecnologias? Essas tecnologias. Avançadíssimas. Então tá bom. Então tá aí. O caderno. Oi? Dá pra escrever toda a sua aula. Ah, já tá pronto. Porque agora eu estou com preguiça, mas as aulas são todas aqui. Eu não estou escrevendo no chão. Ah, entendi, cara. Você vai copiando a página da tabela. Não, na verdade eu vou escrevendo aqui. Ah, já vai escrevendo aqui. Isso é um caderno. Ah, entendi. Cara, tem que alfabetizar. Você. Não, você também é bom de tecnologia. Você não é ruim, não. Então tá legal. Então nós escolhemos o gauge unitário. Então eu vou precisar desse quadro, Saulo, porque na próxima aula. Já chegou. Já chegou lá, obrigado. Tem alguém no meu computador, alguém você sabe dizer? Você tem o que? Tem alguém no meu computador, você consegue dizer? Sabe onde está minha mulher essa hora? Agora. A mulher está lavando o quê? Está lavando a pia, está fazendo o quê? Está fazendo bolo. Então tá aqui. Beleza. Então nós vamos na próxima aula manter isso aqui. E aí vamos ver como é que fica a escolha aqui. Então, por enquanto, hoje, nós vamos trabalhar no gauge unitário. A motivação, eu estou terminando a aula, a motivação de trabalhar no gauge unitário é porque nós sabemos que os bósons de Goldstone, eles são campos compensadores. Quando a simetria se torna local, eles se tornam campos compensadores, tá bom? Beleza, então acabou-se. Então, nosso problema para analisar o espectro já está pronto. Está lá, o campo H. Se vocês olharem o termo cinético dele, vai ser dmi, né? dmi-H, dmi-H. Né? Então, a gente já sabe qual é a massa do campo de Higgs. O campo de Higgs se desacoplou. A massa dele é menos M2. Então, a massa do Higgs ao quadrado é menos M2, que é positivo. Porque o termo cinético do Higgs é dmi φ d'H, dmi φ. Como o V é constante, fica só dmi φ flutuação, dmi φ flutuação. Mas a gente eliminou todo o setor de bósons de Goldstone, então a parte
cinética do campo de Higgs é dMH, dMH, não precisa nem fazer, né? Tá? Ela sai daqui. dmi φ, dmi φ. Que, como V é constante, isso aqui na verdade é a flutuação. Mas a flutuação o que é? É Q1 mais I2, V mais H, mais I3. Como nós, quando delimitar, zeramos isso tudo, ó. Então fica aqui, dmi de V é zero, então fica dMH menos o meio de M2, né? Aqui tem só um probleminha, porque esse termo vai aparecer sem um fator meio. Então a parte cinética está aparecendo assim, então vamos acertar a massa aqui. A parte cinética está aparecendo assim, dMH. Por isso que às vezes tem gente que faz assim, V mais H sobre raiz de 2 mais I3. É uma coisa que é possível também. Então, se você fizer isso, V, eu acho que o Felipe até na tese dele está fazendo isso. V mais H, em vez de parametrizar o V mais H mais I3, você parametriza por V mais H sobre raiz de 2 mais I3. Por quê? Porque isso aqui então vai fazer com que o termo cinético do H ganhe um fator meio. É só uma redefinição de campo, né? E aí fica menos o meio de menos M2H2. E aí isso dá para nós essa massa do campo de Higgs. Se eu não tivesse colocado esse raiz de 2 aqui, teria aparecido isso. E aí aqui nós teríamos menos o meio de Mi2H2. Vamos dizer que esse Mi2 depois seja menos M2. Então quando eu tirasse o propagador, eu vou estar invertendo menos da Lambertiano, né? Menos da Lambertiano, e aqui eu vou ter, vamos botar aqui, menos da Lambertiano, menos o meio de Mi2. Na verdade eu tenho isso aqui, menos o meio. Tem isso aqui, ó. Da Lambertiano mais o meio. Isso aqui é K2. Então a massa seria menos o meio de M2. Então eu vou fazer o seguinte, devido a esse fato agora, eu redescobri. Então vamos fazer o seguinte, não tem problema, depois quando vocês forem reconstruir a aula, então a gente entende por que é mais razoável, a gente volta lá atrás no campo de Higgs, vamos fazer isso aqui. Vamos dizer que o nosso campo de Higgs vai ser Q1 mais I2, V mais H sobre raiz de 2 mais I3. E aí, dessa forma, a gente está normalizando, eu escolho o H de tal maneira que a parte cinética dele dê um meio de dMH. Dá um tempo harmônico do campo de escalar real. Ou seja, eu estou dizendo que esse campo aqui, ele vai ser a versão linearizada disso aqui. Exponencial de I, se A sobre V, sigma A, atuando em 0, V mais H sobre raiz de 2. Então, todo lugar que tiver um V, a gente vai ter que redefinir como fator raiz de 2. Na verdade, eu botei o V sobre raiz de 2. Então, é só desses termos aqui. Depois, a gente, se quiser, a gente redefine esses V's aqui pelo fator raiz de 2. V2 sobre 2. Vamos deixar como está. Então, nós já identificamos a massa em campo de Higgs. Agora, o que é importante observar é que a massa do campo de Higgs, ela não depende do autoacoplamento. Ela não depende do lambda. Está lá. Ela não depende do próprio V, ela é o próprio M2. Então, o parâmetro de massa que eu coloco no campo de Higgs, no potencial de Higgs, já é a massa de Higgs. Então, na verdade, essa massa ela não é determinada pela teoria. Ela é o próprio parâmetro. Isso é muito importante. Isso é uma grande crítica ao bóson de Higgs. Porque nós vamos ver que as outras massas, elas são determinadas pelos acoplamentos. O G está aqui. Você pode repetir a primeira frase dessas instruções? Como o Higgs não acopla, não. Quer dizer, não, dizendo assim, a massa do campo de Higgs, ela não depende do autoacoplamento. Isso. Ela não depende dos acoplamentos. Ela depende só, ela é o próprio parâmetro de massa do potencial. O potencial de Higgs, o que é? É o meio de M2 φ mais lambda sobre 4 φ ao quadrado. E esse M2 aqui, então, ele é menos a massa do Higgs ao quadrado. Então, o potencial, na verdade, ele já bota a massa de Higgs desde o começo. A massa de Higgs ela não é determinada pelos acoplamentos. O lambda desaparece. Ele não tem V, ele não consegue rastrear o V.
Ao passo que aqui não. Nós vamos ver que essas massas aqui, ó, elas são definidas, elas vão depender dos acoplamentos e dos Vs. Então o V, ele traz, né, uma informação sobre a dinâmica. Então o grande problema é que o Higgs, ele determina as massas dos outros objetos pelas interações, mas a massa dele, ela continua arbitrária. Ela vem desde o início do potencial. Então o nosso grande, eu diria que esse aqui é um ponto nevrálgico, né? É um ponto crítico, é que o Higgs consegue acertar a massa de todo mundo, menos a dele. A massa dele, na verdade, é a massa que foi colocada à mão desde o início. É esse parâmetro aqui. A massa dos outros, ele ainda consegue fazer um joguinho, uma copa, não sei o quê, então a massa vem com acoplamento. Mas a massa dele não, ela está aqui. Eu vou parar já por aqui, só vou armar a matriz de massa. Então, essa é uma observação que eu acho importante, tá? A massa do Higgs. Tem por tudo isso, mas a massa dele... Ele faz tudo para todo mundo, menos a dele. Mas como que você sabe os limites de massa, até por exemplo a busca que o LHC fez? Então, aí essa massa, na verdade, o V traz a informação sobre a massa. E aí, pela massa dos bósons de gauge, pelos acoplamentos, você consegue ir modelando aquilo depois. Vamos falar sobre isso depois. Como é que vocês fazem rapei com os bósons de gauge? Oi? Eu já não rapei com os bósons de gauge? Os bósons de Bose. Ah, é isso. Esquece, claro. Então, a massa do Higgs não é determinada pelo autoacoplamento. Ela permanece, né? Esta massa. Permanece. Arbitrária. É o parâmetro menos 22 do potencial. É o parâmetro menos 22 do potencial. Tá legal? Então essa é uma crítica importante. Vamos agora olhar então as massas que a gente precisa buscar para os bósons de gauge. Então estamos trabalhando no gauge unitário. Então com isso fica claro. Depois nós vamos ver, nós vamos passar para outro gauge, as massas não vão mudar. Os bósons de Gold, no próximo gauge, no gauge chamado gauge renormalizado, no gauge de Toft, os bósons de Goldstone são ressuscitados, mas eles vão ser partículas não físicas, vão ser objetos com resíduos negativos, ou com resíduos não físicos, tudo bem? Com resíduos não físicos, e nós vamos ver que as massas de quem nós determinamos agora continuam as mesmas. Então, com essa escolha que nós fizemos, então vimos que é possível nesse gauge eliminar todos esses mixes. Então, o setor bosônico, de bósons vetoriais, já tem suas massas determinadas. Está aqui. Os termos de massa não se misturam, então vamos lembrar lá. Nós temos o termo F mini A, F mini A. Então, esse termo aqui, ele tem AM1 ao quadrado, AM2 ao quadrado, AM3 ao quadrado, e o outro termo, que é o termo de BI, o meio de BI ao quadrado. Então, no setor de bósons, no setor cinético, eu não tenho nenhum mix de bósons vetoriais. O único mix é esse aqui. Então, vai ter que importar. Então, a gente não precisa se preocupar de olhar para o espectro de massa dos bósons vetoriais. Depois, sim, quando a gente fizer o gauge renormalizado, na próxima aula, o gauge RXI, aí sim, nós vamos ter que rediscutir essa questão. Mas no gauge unitário, eu não preciso me preocupar com os termos cinéticos. A informação da massa está totalmente aqui nos termos de massa, porque eu não tenho mix nos termos vetoriais. Então, vamos montar a nossa matriz de massa aí. A nossa matriz de massa aqui, ela está assim. Então, nós temos aquele termo lá, que é 1 quarto. Então, vamos lá. AM1, G2 sobre 4, em lugar próximo, AM1 ao quadrado,
mais G2, V2 sobre 4, na verdade, o A1 ao quadrado, o A2 ao quadrado, vamos botar isso dessa forma. 1/2 G2, V2 sobre 2, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado. Depois o termo de A3 ao quadrado. O termo de A3 é que tem mix. Então o A1 e o A2 ficam livres aqui. Então a gente observa uma degenerescência. Os dois têm a mesma massa. Essa degenerescência nós já sabemos expressar A1 e A2 em função de W mais e W menos. Então esse termo aqui nada mais é do que o W mais está W mais W menos está W menos. Então nós temos uma degenerescência em massa. Então realmente W mais e W menos têm a mesma massa. A massa deles está aqui, são degenerados, como deveriam ser, porque um é antipartícula do outro. Então CPT é respeitado, então partícula e antipartícula têm a mesma massa. Então nós temos G2, D2, então a massa dos W está aqui. G2, D2 sobre 2. Então aí a diferença justamente do bóson de Higgs está aqui. O bóson de Higgs, a massa dele perde toda a noção de autoacoplamento. O acoplamento não está lá. Aqui não. Esse D2 é menos M2 sobre lambda. Isso aqui é menos G2 sobre 2, M2 sobre lambda. Então aqui, a massa dos dados, ela precisa do acoplamento do Higgs, dos autoacoplamentos do Higgs e, claro, da constante de acoplamento de Gauge. Está aqui, o V está aqui. Mas a massa do Higgs não. É a única massa que não precisa dos autoacoplamentos. Então, ela é o próprio parâmetro de massa do Lagrangiano. Então, nesse sentido é que a gente diz que o Higgs ele não gera massa para si próprio. Porque a massa dele é a que está lá desde o início. O parâmetro de massa já entra na massa do Higgs. O lambda está ausente. Então, agora o bóson de Gauge não está aqui. Beleza, esse setor aqui está identificado, nós já sabemos qual é a massa. Mas como é que eu faço? Sabendo a massa, medindo, por exemplo, a massa do W, aí eu sei do Higgs. Sabendo a massa do W, você sabe, na verdade, essa relação entre a constante de acoplamento de Gauge, o lambda. Você tem que ter outro. Tem um running, não tem? Oi? Tem um running. Tem? Então o M do Higgs também pode ser um running. Claro, os parâmetros do potencial são running. Tudo é running. As massas são running. Uma coisa é a massa running, outra coisa é a massa física. Lembra lá do nosso curso. A constante de acoplamento running, a constante de acoplamento física. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. E aí, só para a gente terminar a aula de hoje, vou só deixar montado o setor. Então não se preocupem que nós estamos fazendo isso no gauge unitário. Quando nós mudarmos de gauge, essas massas não vão mudar. O que vai aparecer vão ser novos campos e novas massas que vão depender do padrão de gauge. Mas é tudo no físico. Quando a gente sair desse gauge unitário e voltar a dar existência aos que seriam os bósons de Boltzmann, esses objetos aqui vão ter suas massas, mas são massas completamente não físicas. O setor físico não é mudado. A diferença é que os bósons de Boltzmann vão passar a interagir no gauge que não é mudado. Nós vamos discutir qual é o significado dessa interação. E aí o que sobrou para nós foi analisar essa matriz aqui. Então nós vamos ter, na verdade, o AMI e o BB3 são os campos que se mixam. Então, vamos dizer que a gente forma um dublete, AMI3 com BMI, e a matriz de massa, então vamos chamar isso aqui como se isso aqui fosse um XMI. Então aquele termo ali, ele pode ser escrito como sendo XMI transposto XMI. Então, o AMI3 está aqui. O AMI3 está aqui, eu tenho G2, V2 sobre 4. Então, eu vou ter aqui o G2, V2 sobre 4. Depois, o AMI3, o VMI eu tenho aqui, menos G' sobre 2, V2.
V2. Então essa é a matriz de massa. Aqui tem um fator meio, né, porque quando eu fizer esse produto, eu vou contar isso aqui duas vezes, justamente para reproduzir isso aqui. Então, o AB3 é o setor diagonal, BMI, e aqui os termos de mix. Tá? Então, o que a gente observa é que o determinante dessa matriz é zero. Então, essa matriz de M é zero. Então, se essa matriz tem determinante nulo, ela tem que ter um alto valor zero. Então, ela vai ter dois altos valores. Ela vai ter um alto valor M1 ao quadrado, chama essa matriz de M2, e um alto valor M2 ao quadrado. Então, claramente, é isso que nos vai dar a interpretação do fóton. Essa massa nula que vai estar aparecendo, então nós vamos ter que fazer uma combinação, vai haver uma combinação linear de AB3 com BMI, que vai corresponder ao polo de massa nula, e uma outra combinação independente, que vai corresponder ao polo massivo. Então é aqui que a gente vai poder agora definir os ângulos de Euler e as matrizes de massa, e aqui as massas e as combinações de campo. Então é a partir da matriz de massa que faz o mixing de AB3 com BMI, como nós já tínhamos visto. E hoje nós já tínhamos visto mais cedo que os bósons de Goldstone, que estão no setor de Higgs, eles já acoplavam, né? O AB3 com o BMI. Então a gente sabe que o AB3 e o BMI estão há muito tempo para serem encontrados, há muito tempo eles já estão prontos para se encontrar. A matriz de massa faz isso mais evidente. Então, é claro, toda matriz simétrica real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então é claro que eu posso enfiar aqui um R transposto, aqui um R transposto e aqui um R. Então existe uma transformação ortogonal R, a transformação ortogonal R, SO2, então, vou fazer uma transformação de SO2, R-1 igual a R transposto, que vai diagonalizar essa matriz, ou seja, R, M2, R, vai ser 0, 0, 0, M ao quadrado. Porque para não fazer confusão com o M do quadrado, vamos chamar isso aqui de μ ao quadrado. Então eu vou ter um alto valor nulo, um alto valor, nós botamos aqui, então tem um alto valor não nulo e um alto valor nulo. Mas pode ser zero. Oi? Porque o determinante é zero. O determinante é o produto dos altos valores. Tá? Então o deste tem que ser zero. Mas pode ser que o determinante é zero. Isso. Tá legal? Então o determinante é zero. Agora, quem é a matriz R? A matriz R é uma matriz 2 por 2. Então, toda matriz de SO2, então, eu estou pegando uma matriz ortogonal 2 por 2. Qual é a expressão? Nós já sabemos aí de nossas discussões, vocês já sabem isso aí, né? A parametrização geral de uma matriz SO2, R, então esse R vai ter que ser cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Então, essa matriz aqui, ao atuar nessa matriz aqui, vai ter que me produzir isso aqui. Então, com isso, né, já sei que é só tirar os altos valores dessa matriz, a gente pode calcular, então não faço mal vocês fazem, a gente faz isso, calculando os altos, pegar a equação circular, a gente sabe que um alto valor é lambda igual a zero, o outro alto valor é não nulo, V2, eu vou expressar V2 em função do G2, G' ao quadrado e V2. Eu vou saber quem é o V2, com isso eu determino o cosseno e seno de θ. Então, na próxima aula, a gente vai determinar quem é M2 e vamos determinar quem é o ângulo θ, que na verdade é o que nós vamos chamar de ângulo θ, o ângulo de Euler. E aí, sabendo quem é o ângulo, sabendo quem é a matriz R, conhecendo R, automaticamente eu sei quem são os altos valores. Quer dizer, R vezes x'mi vai me jogar para a base diagonal. Então, quando eu atuar com a matriz R aqui em cima, eu vou ter cosseno de θ M3 mais seno de θ BI. Cosseno de θ menos seno de θ M3 mais cosseno de θ BI. Eu vou ter as duas combinações que estão na base e que essa matriz se tornou diagonal.